Olá, verificadores! Sejam bem-vindos! Eu sou Veridiano e estudo análise corporal e os traços de caráter. E neste canal, Verificando, analiso personagens de séries, filmes, animações, sempre baseados nos 5 traços de caráter, que são o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Neste vídeo, verificaremos o personagem Light Yagami, o Kira, e como ele utilizou os seus 5 traços de caráter para manipular o mundo inteiro. Porque verificar é sinônimo de analisar. Taca a vinheta! Desde já, clica no joinha, se inscreve e ativa o badalo, para que você possa ser avisado toda vez que tiver vídeo novo do canal. Tá dado o recado e vem comigo! Light Yagami foi o primeiro a avistar o Death Note no mundo dos humanos. Leu as instruções na contracapa e, mesmo sendo cético, resolveu testá-lo em criminosos. Vendo sua eficácia, não parou de escrever nomes que ele julgava ser malfeitores que não foram julgados pela justiça comum. Ryuki, o Shinigami proprietário do caderno, aparece a Light, que a princípio fica espantado, mas logo se acostuma com a presença daquele Shinigami, que só quem toca no caderno pode vê-lo. Ryuki adverte sobre o uso do caderno e um fim nada agradável para o seu portador no mundo dos humanos. Light não se importou. Pelo contrário, utilizou o Death Note para proveito próprio. Com várias mortes de criminosos por ataque cardíaco através do mundo, as pessoas criaram fóruns na internet e denominaram esse exterminador invisível como Kira. Mesmo no anonimato, o ego de Light se inflou. A Interpol se movimentou, acionando o detetive L, que confrontou Kira, o desafiando. A partir daí, houve uma intensa guerra de intelectos e mirabolantes estratégias entre Light Yagami e L. Para não ser pego, Light teve que utilizar os seus 5 traços de caráter, como o esquizoide, por exemplo, que bolou armadilhas caso alguém tentasse entrar no seu quarto e pegar o Death Note de sua gaveta e fazer experimentos com pedaços de folhas do caderno. Ao descobrir que em seu quarto haviam várias câmeras escondidas, Light utilizou o traço de caráter masoquista, que é metódico ao ponto de conseguir esconder um pequeno aparelho de TV dentro de um saquinho de batata fritas, que conseguia ver os noticiários, sem ser visto pelas câmeras, escrever com a mão esquerda um pedaço do caderno Death Note, o nome dos criminosos, e com a mão direita conseguir fazer as tarefas de casa. E Light levava sempre consigo um pequeno pedaço do caderno dentro do seu relógio de pulso. Light nem sempre conseguiu manter um olhar sério. No começo da série, ele também possuía o olhar cativante do oral e também quando abriu mão do Death Note, quando estava confinado, e passou a ajudar o L e a força-tarefa anti-Kira, e só nesse momento demonstrou empatia por Ryuzaki, o L, mas esse traço foi sufocado novamente após Light reaver a posse do Death Note. Light também possui a competitividade do traço de caráter rígido, que fez com que ele agisse rapidamente, se antecipando aos seus rivais. O poder de convencimento do psicopata, que ludibriou os agentes da Interpol Ray Pember e Naomi Misora, levando-os à morte. A frieza e o foco do psicopata, que se controlou emocionalmente quando o bizarro formando Hideki Ryuga revelou ser o detetive L. A atração, o encantamento e sedução do psicopata que fez com que Light fosse irresistível para as mulheres, ao ponto de Misa Amane e Kiyomi Takada obedecerem cegamente a ele.
as estratégias do esquizoide e as apostas arriscadas do psicopata em utilizar a Shinigami Ren para encontrar um substituto temporário para agir como Kira, e do Shinigami Ryuki em escrever uma regra falsa no caderno, na qual, se a pessoa deixar de escrever durante 13 dias corridos, iria morrer. Essas estratégias fez com que Light Yagami e Mizamani fossem aparentemente inocentados. Com isso, ele tentou testar o caderno para ver se essa regra era verdadeira e concluir o caso. Por causa disso, a Shinigami Ren teve que matar Watari e L, pois, se descobrisse a verdade, prenderia o Misa novamente. Ren preferiu se sacrificar no lugar de sua protegida. O psicopata gosta de oferecer aos outros aquilo que mais necessita em troca de levar vantagens. A Mizamani, a possibilidade de se tornar sua namorada e lhe proporcionar um novo mundo ao seu lado em troca dos serviços dos olhos de Shinigami. Ao Higuchi, saciar a sua ambição em se tornar o principal acionista da Yotsuba, servindo apenas de álibi para inocentar Light e Misa. Ao Demegawa, os privilégios de receber em primeira mão alguns passos de Kira, aumentando a audiência da TV Sakura em troca de ser o seu porta-voz. Ao Mikami, responder seus anseios de um mundo justo e perfeito, onde os malfeitores serão deletados através da utilização do poder do caderno e a satisfação de ser a mão de Kira. E a Kiyomi Takada, um reino utópico onde eles seriam deuses, e para isso bastava ela servir como intermediária e, vez por outra, agir como Kira. Light também sofreu as dores do seu traço. A dor da traição do rígido, constantemente desconfiando de todo mundo. A dor da manipulação do psicopata, quando viu que Nier deu uma grande reviravolta no caso, manipulando a situação a favor dele. A dor da humilhação do masoquista, quando foi desmascarado por Nia na frente de todos e, ao perceber que seria algemado por Mogi, correu assustado para a parede. A dor da rejeição do esquizoide, quando expôs seus planos abertamente, revelando ser Kira, e Nia refutá-lo, afirmando que Light não passava de um assassino em série. E a dor do abandono do Oral, por não ter mais o apoio de sua equipe, ter sido baleado pelo Matsuda e clamado por Mizamani, agonizando. Todas essas atitudes de Light só trouxeram sofrimentos para todos, principalmente os que estavam à volta dele. O seu pai, Soichiro Yagami, sofreu um atentado e morreu negando que seu filho Light era Kira. Sua irmã foi sequestrada pela gangue de Melo em troca do caderno. Mesmo depois de resgatada, ficou com sequelas emocionais ao ponto de ficar em uma cadeira de rodas. E mesmo ferido, Light tentou escapar do cerco dos agentes, mas Ryuki, o Shinigami, tomou o Death Note de volta e escreveu o nome de Light Yagami no caderno, que morreu de parada cardíaca e sozinho. E depois de sua morte, ele não teve sequer o direito de ir nem para o céu e nem para o inferno. O lugar para onde Light foi se chama Mu, o vazio. Obrigado por ter assistido a mais um vídeo. Veja outros vídeos que nós temos no canal. E não esquece de se inscrever e ativar o badalo, para que o YouTube possa perceber que você se interessa por esse tipo de conteúdo e te notificar toda vez que tiver vídeo novo no canal. Mais uma vez agradeço por ter verificado comigo. Um grande abraço e até as próximas verificações.